Vamos lá, vocês estão chegando aqui, maravilha, muito bom, obrigada, gente, bem-vindas, bem-vindos. Eu vou chamar agora o meu irmão para entrar aqui, convidar para participar, vamos lá. Ele já esteja vendo. Oi, todo mundo. Ah, entrou! Você é realmente muito inteligente. Você viu, né? Não sei, eu só apertei um botão. Não me pede eu apertar dois, que pode ser que eu saia. Um só. Bastante gente aqui, tem mais de 100 pessoas já, Kikão. Nossa senhora, hein? É, olha que legal. Ó, Gente, o nome dele é Arnaldo, mas pra mim é Kiko, né? É meu irmão caçula. Então, pra mim, eu vou chamar ele de Kiko, não estranhe, hein? E legal, Kiko, obrigada por você topar fazer essa live comigo. Obrigada a todo mundo que está entrando aqui com a gente. Queria só dizer, gente, que eu faço muitas lives, né? Mas não com meu irmão. Deixa eu só ver meu cabelo. Mas não com meu irmão. Mas aí alguém contou para nossa mãe que ele ia fazer uma live comigo hoje. Kiko, ela já me ligou umas 200 vezes. Eu soube que você vai fazer uma live com o seu irmão. Como eu vejo. Ela deslocou a Estela para casa dela, a neta, nossa sobrinha, para a Estela dar um jeito de fazer ela entender. Então ela deve estar por aqui. tá bom. Legal, Guicão, que bom que você está aqui. Gente, deixa eu apresentar. Eu provavelmente não vou falar direito, mas assim, meu irmão é cirurgião do aparelho digestivo, é uma coisa mais complexa do que isso, mas né, eu vou deixar assim porque é o que eu sei falar. E aí, eu tenho muitas dúvidas. Eu estou muito obcecada com esse assunto Monjaro, Ozempic. E eu fico ligando para ele, fazendo várias perguntas. Quando a gente se encontra, eu fico fazendo pergunta. E ele vai tentando, né, Kiko, você vai tentando me responder, assim, para acalmar minha curiosidade. Mas eu pensei, vamos fazer uma live, porque eu acho que tem Sim. muita gente com muitas dúvidas a respeito disso, né? Então, eu queria começar te perguntando o seguinte: vamos começar pelo começo. O que é que são essas drogas e como elas agem no nosso organismo? Vamos lá. Eu só, antes de mais nada, eu gostaria sempre de fazer um histórico, né? Porque eu sou cirurgião do aparelho digestivo, essa é a minha especialidade. Só que dentro da cirurgia do aparelho digestivo, você tem subespecializações. Então, você pode ter um cirurgião que é especialista em esôfago, um em pâncreas, outro em fígado, o outro em hérnia. Eu me especializei desde o final da residência, então eu terminei minha residência médica em 2002, no grupo de hérnias, estômago e cirurgia bariátrica. Então foi isso que eu fiz na Santa Casa até 2011. E eu sempre gosto de lembrar a minha história, porque eu acho que a gente é produto dos nossos professores. A gente pode, num outro momento, falar que a medicina mudou, e ela está mudando, né? Tá, isso é bom a gente falar. Haverá É, eu, mais lives, gente. exato, eu sou um saudosista, porque eu tive professores exemplares, espetaculares na década de 90, começo dos anos 2000, e eu vi a transformação da medicina acontecer para o monetário. E isso é um tema que a gente. Porque é um tema que, para quem viveu aquela fase, difícil de entender. Mas Perfeito. para o estudante que já vai chegar nesta fase, é o normal para ele. Será o normal. Né? Eu me choco, as pessoas mais velhas se chocam com o mundo atual da medicina, mas o novo que está entrando agora na faculdade vai vivenciar isso já. Então, para ele não é muito. Eu estou começando isso porque eu sempre gosto de fazer, e eu tive dois professores, para não dizer três, que me ajudaram muito a me especializar nessa chamada síndrome metabólica, que é o Ah, tema atual. Tanto é que a sociedade que rege essa especialidade mudou de nome. Ela chamava Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e hoje ela chama Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, porque eles entenderam, e a gente entendeu do ano de 2000, 2005 para cá, que o peso não é um problema. O peso é um dos braços desse polvo chamado síndrome metabólica. Acreditava-se que na década antes de 2000, que a pessoa obesa é que gera diabetes, hipertensão, triglicérides alto, colesterol alto, apneia do sono, linfedema, uma série de coisas. Quando, na verdade, não é a obesidade, é a síndrome metabólica que leva a todas essas disfunções do corpo, incluindo o ganho de peso. E o entendi. ganho de, e o ganho de peso, ele está vinculado a um problema, quando ele cria um problema osteoarticular.
Eu acho isso maravilhoso que você fala, porque você é um defensor da luta contra a gordofobia. Você acha Sim, que a gordofobia é um problema muito sério, né? Você fica realmente muito chateado com isso. E você falou já isso muitas vezes para mim assim, eu não vou falar tão bem quanto você, vou pedir para você falar assim, não existe a pessoa gorda. Isso não é um problema, assim. Tem não, gordos que são muito saudáveis e tem magros que não são. e são muito doentes, exatamente. É. Então, a obesidade, ela só é realmente, ela só deveria ser vista como um problema quando traz para a pessoa obesa um problema osteoarticular. Então, ela tem hernia de disco, ela tem problema no joelho, no quadril, ela tem problema no tornozelo, porque aquele excesso de peso está levando a um problema muscular dela, entendeu? Mas nem Agora, todo mundo tem, né? não, e nem todo mundo que tem obesidade ou na classificação, né, acima de IMC acima de 30, que é chamada obesidade grau 1, tem diabetes, tem hipertensão, tem colesterol, triglicerídeos. Não, não tem nada disso. Então, o que a gente viu muito são as pessoas procurando a gente para tratar uma obesidade por si só. Ah, porque eu estou me sentindo acima do peso, e eu já tentei todos os tipos de dieta, de remédio, e não resolve. Então, eu acho isso uma falha, acho que isso precisa ser corrigido, mas no meio médico, o consenso é de que hoje a síndrome metabólica é uma disfunção do organismo e que tem a obesidade como um dos seus braços, nem maior e nem menor em peso do que um diabetes, do que uma hipertensão e assim por diante, entendeu? Entendi. Mas eu comecei só isso porque eu preciso falar desses três nomes. Eu preciso, antes de mais nada, porque são os três nomes que me levaram a isso daqui e me fizeram ser quem eu sou hoje. Então, na Santa Casa, eu tive o Dr. Malheiros, que foi meu professor, que foi quem me ensinou a cirurgia bariátrica, que naquela época era o peso, né? A gente vai falar depois sobre cirurgia em algum momento, mas você só tinha dois tipos de cirurgia, chamadas restritivas e malabsortivas. Mas era o que eu aprendi em 2002. E quando eu fui trabalhar com o Sérgio Santoro, desculpa, em 2007, ele é que me trouxe para a síndrome metabólica. E ele era um visionário, muito mal interpretado, por sinal, à época, pelos seus pares, porque era um cara muito jovem, na época ele tinha 42, 44 anos, trazendo conceitos que hoje, em 2025, as pessoas têm dificuldade de entender. Você imagina em 2004. Então, eu sou muito grato a ele por ser quem eu sou hoje, e eu sei que eu sou quem eu sou hoje por conta dele, entendeu? Por essa visão que em 2004 era uma maluquice. Eu tô com ele desde 2000, eu trabalhei com ele de 2007 até 2017. Mas o meu médico, o meu professor, hoje o meu colega, que me mantém nesse prumo é o Manzoni. Então eu não poderia deixar de falar desses três, porque eu acho que eu precisei deles para ser quem eu sou. Claro, E seria, claro. seria muito injusto da minha parte não mencioná-los por todo o conhecimento que eu tenho hoje desse tema, entendeu? Não, acho maravilhoso que a gente comece dando essa saudação aos que vieram antes, aos que ensinaram a gente, Isso, porque não seríamos, né, quem somos sem esses professores, o exato. palmeirense Malzone, né? Que amanhã estará nervoso. Exato. Isso, eu acho ótimo que você tenha começado assim, viu? Até para dar uma contextualizada em todo mundo que está entrando aqui com a gente. Alguém falou aqui, ó, consulta grátis. Gente, assim, é uma luta minha fazer meu irmão ter o Instagram dele ativo. Então, sigam ele, porque assim ele se anima e faz o Instagram dele ser ativo. Por falar em professores, ele é um cara muito didático. Ele gosta de explicar, ele gosta de falar, mas ele não é um cara da rede social. Só que eu estou dizendo para ele que a rede social ajuda ele a ajudar pessoas, entendeu? Então, depois dessa live, eu vou convencê-lo a deixar o Instagram dele ativo. E faremos Combinado. lives regulares, ele e eu. Combinado. Vai lá, Combinado. o que são essas drogas e como elas agem no corpo? Bom, até o ano de 2000, eu acho que o conhecimento sobre esses hormônios intestinais eram escassos ou nulos. E por que eu falei desses três médicos? Porque o Santoro, ele se formou no final da década de 80 e ele foi puxado pelo Dr. Gama, um dos mais brilhantes cirurgiões e médicos que a gente já conheceu, a fazer uma pesquisa sobre hormônios intestinais. Isso na década de 80, final da década de 80. Para quem não conhece o que era a medicina nessa década,
para você levantar um artigo científico, você tinha que ir até a biblioteca da Escola Paulista de Medicina, chamada Birene. Você tinha que fazer uma pesquisa num computador igual do Matrix, aquelas telinhas verdes, né? Um computador único. Você levantava vários artigos, que na verdade não eram artigos, eram livros. Você dava para a bibliotecária, ela descia todos os livros, você tinha que encontrar o artigo no livro, xerocar, levar para casa e estudar. Meu Deus! Então, o Santoro fez um levantamento e não existiam hormônios intestinais. Hoje, a gente conhece, eu posso errar o número, de 20 a 30, tá? Quer Mas dizer, não eles... existia a catalogação, não existia o Não, não, conhecimento. mas não existia um estudo sobre, porque Isso, se ninguém entendia de que forma o intestino, e é o intestino, que participava da fome e da saciedade, ninguém estudava ele como órgão. Acreditava que era tudo cerebral, né? E, na verdade, o cérebro é uma consequência do que acontece no intestino. tá. Então, o Santoro fez esse levantamento e, por conta disso, quando as cirurgias bariátricas ganharam um peso muito grande no final da década de 80, começo da década de 90, ele olhou para esses modelos de cirurgia, mas agora entendendo a fisiologia intestinal, e falou: está equivocado. Nós temos que mudar isso daqui. E aí nós vamos falar disso lá na cirurgia. Então, Tá bom. onde eu quero chegar? Desses 20, 30 hormônios que existem, então PYY, é, o mais estudado recentemente e que se mostrou o mais atuante é o chamado GLP-1. Essa é a sigla do hormônio, tá? Então, as primeiras drogas, nós estamos falando do Bieta, que foi uma droga lá da década de 90, que não existe mais. Depois, o Ozempic, que foi a mais conhecida durante muitos anos, até passando agora para o Mounjaro, eles basicamente são esses análogos do GLP-1 sintéticos. Tá? E o que o GLP-1 faz? Isso é o mais importante. O GLP-1 tem várias ações no nosso organismo. A principal delas é no pâncreas, e o pâncreas é o principal órgão de atuação da insulina. Né? Então, quando você come, o pâncreas produz insulina para tirar essa energia que está no seu intestino e depositar dentro das células de armazenamento. Quando você está de jejum, um hormônio antagônico à insulina é o glucagon, pega essa energia armazenada e distribui para os órgãos que precisa, cérebro, músculo, coração, pulmão, assim por diante, tá? E o GLP-1, ele é ativado na parte final do nosso intestino fino. Então, talvez didaticamente depois eu traga alguns desenhos, alguns vídeos, mas a gente tem basicamente o esôfago, o estômago, o intestino fino e o grosso. Isso é Tá. basicamente o nosso trato digestivo. E esse intestino fino, que liga o estômago ao intestino grosso, ele tem em média 5 metros de comprimento, podendo variar de 3 até 8. A gente já pegou pacientes com mais de 8 metros. Mas esse intestino fino, que tem lá 5 metros de média, tem uma parte inicial que sai do estômago, que é chamado jejuno, e que é a parte absortiva, é aquela que absorve o que a gente come. E se caminhar para o final, para os últimos 2,5 metros, você chega no ilho. Do Que fino, dito do fino. fino. O grosso só participa de uma coisa, formar fezes. O Tá, grosso não entra no nosso metabolismo, tá? O tá, intestino fino é o órgão que tá, a doença está no intestino fino. tá, Ou por uma hipersinalização do jejum, que vai absorver mais do que deve, ou por uma hipossinalização do ilho, e, portanto, produzindo menos hormônios. Desses 20 a 30 são produzidos no ilho. E o mais estudado, o mais conhecido hoje em dia, que tem uma ação no nosso corpo, é o GLP-1. tá, Então, o GLP-1 tem várias ações, tem vários caminhos de ações no corpo, mas basicamente isso termina em duas. Ele manda uma informação para o cérebro, avisando que você comeu, que portanto você está saciado e que você precisa de alguma forma deflagrar o momento da paralisação da comida. tá, Então, o cérebro vai lá e fecha a comunicação do estômago com o duodeno, distende o seu estômago para que você eventualmente, né, pensando como animal, né, uma sociedade coletora-caçadora, você precisa armazenar comida no estômago em maior quantidade, que você não sabe quando será a próxima refeição, e ele paralisa, ele diminui as contrações intestinais, de uma forma tá, geral. E é isso que tá. te dá a sensação de saciedade. Tá, Tá então bom? esse hormônio, o GLP-1, a gente produz naturalmente e ele faz tudo isso. Faz Ele tudo fala, isso. deu, e aí ele começa a atuar para que o estômago e o intestino comecem a digestão. Isso. Ou não, E aí, continuem a digestão. continua a digestão, mas paralisa a entrada de comida.
te deixa saciado. Ah, entendi, ele fecha. Ele Aí começa um fecha. acúmulo. Isso, Entendi. exatamente, entendeu? E ele regula, por também diversas outras formas, o excesso de carboidratos e de gordura que você ingere. Então, ele é o hormônio fundamental, ele é o hormônio principal dessa síndrome metabólica. Tá? Então, esses primeiros remédios são esses análogos sintéticos do GLP-1. Só que qual a diferença? Quando você tem ele fisiológico, você aumenta ele quando você come e diminui quando você está no seu pós-prandial para voltar a ter fome. Então, isso é fisiológico, isso é o que normalmente acontece com todos. Então, você senta para comer com prazer do que você vai comer, porque você está com GLP-1 baixo e, portanto, seu cérebro está ativo agora buscando uma fonte energética. Esses análogos, eles são injetados subcutâneo, embaixo da pele. E eles precisam ser gotejados na sua corrente sanguínea durante 24 horas, 7 dias na semana, direto. Então você precisa titular a dose, ou seja, você começa com uma dose baixa e vai titulando até que a dose efetiva seja alcançada. Só que o problema é que isso vai te deixar meio que saciado durante 24 horas. E aí nós vamos depois conversar sobre todos os problemas secundários dos remédios, que é Durante tirar o 24. indivíduo da sociedade. Isso, exato. Então, Esse é um dos problemas. exato. Isso me deixa muito intrigada, porque assim, então o remédio substitui um hormônio que, em tese, o corpo não está produzindo para te dar a sensação de saciedade. E aí, mas a questão é que ele só funciona se ele te der de 24 horas, 7 dias da semana, até você aplicar de novo. Isso. Aí, a minha dúvida é: a, a perda de peso é o resultado que a gente quer, ou esses remédios existem para outra coisa? Qual é a indicação desse remédio? Então, Quem quando eles. tem que tomar? Perfeito. Quando eles foram criados, na verdade, o efeito de saciedade, ele é efeito secundário, né? Ele foi criado basicamente para tratamento de diabetes. Ele é muito bom para isso. Você vai pegar glifage, metformina, que são os chamados hipoglicemiantes orais, ou até mesmo a insulina, né, para casos mais graves, eles têm uma efetividade muito baixa comparada a esses hormônios. Então, para um paciente diabético sair da insulina, né, que tem que injetar todos os dias, 2 a 3 vezes por dia, e ir para uma injeção que você toma uma vez por semana, é um sonho. É um sonho. Então, para as doenças de triglicérides alto, colesterol alto e principalmente diabetes, esse hormônio é um sonho, tá? Então, isso melhora realmente a vida, a qualidade de vida desses pacientes. Aqui o efeito secundário é tirar a fome. E eu tenho que fazer aqui um paralelo, e depois os nutrólogos, nutricionistas e psicólogos me corrijam se eu estou muito simplório no que eu vou falar, mas fome é diferente de apetite. E isso é um tema importante, porque esses remédios tiram a fome. Então o indivíduo não vai sentar para comer um prato de carne, de salada, de legume, que ele está com sempre fome. Mas o apetite é um outro centro cerebral, é centro de recompensa. É só memória de infância da casa da avó, das festinhas de aniversário, do sorvete, da pipoca, do cinema, da viagem, entendeu? Então, o que acontece é que esses indivíduos que tomam esses remédios realmente deixam de ter fome. E é óbvio que na nossa qualidade alimentar, onde a gente come carboidrato demais, você tirar o pão da manhã, o arroz, ou seja, qual for outro carboidrato, é bom, e isso faz perder peso. Mas ele continua buscando o brigadeiro, a fatia de bolo, de pudim, o sorvete, porque Entendi. esse é apetite, entendeu? E isso muitos dos pacientes não deixam de comer, tá? Sim, Então, o efeito secundário é gerar saciedade, mas uma saciedade contínua durante 24 horas, 7 dias na semana, mas que não te impede de comer as besteiras que você gosta, isso é apetite. Mas eles foram criados, e o seu melhor uso é para o paciente diabético ou com colesterol ou triglicérides alto. entendi. Então, por exemplo, uma mulher com 50 anos entrando na menopausa que quer emagrecer, mas que ela está bem clinicamente, não é para fazer uso desse remédio. Depende. Se ela fizer a lição de casa, e aí eu faço um contraponto com a cirurgia. Porque não adianta você tomar esse remédio ou fazer uma cirurgia se você não entender que você é parte do problema. Então, o que que eu falo que você é parte do problema? A pessoa faz atividade física 4 vezes na semana? Algo sustentável e prazeroso? Não. A pessoa come carboidrato em toda a refeição? Como?
então não adianta tomar o remédio. Porque ele é um subterfúgio e ela vai depositar no tratamento clínico com remédio ou no tratamento cirúrgico tudo o que ela precisa para ter o que ela quer. E não é verdade, não é verdade. Ela vai perder peso? Vai, vai. Mas às custas do quê? Sim, Né? Eu falo que peso, hoje, essas balanças tinham que ser proibidas, tá? Você tem que comprar uma balança de bioimpedância. Você tem no mercado hoje balanças mais caras, mas o que você precisa entender é se o seu ganho de peso está sendo feito através de ganho de massa magra, de músculo, ou de gordura. Se você ganhar 5 quilos de massa magra, de músculo, excelente. Agora, se você perder peso, perder 5 quilos sem fazer atividade física, pode pôr na conta. 2,5 kg são de gordura e 2,5 kg de músculo. E perder 1 grama de músculo é muito ruim. Então, o peso não é necessariamente o nosso foco, e sim o quanto de gordura ou de músculo você está perdendo ou ganhando. Então, essa pessoa, essa mulher da menopausa, que quer perder um peso, não tem problema nenhum ela tomar o remédio. Mas ela precisa entender que se ela não está fazendo atividade física 4 vezes na semana, e se ela não tirar carboidrato da dieta, ela vai não só gastar dinheiro, como ter efeito sanfona. Ela vai perder peso às custas de perda de músculo e de gordura, portanto vai gerar flacidez. E quando ela reganhar o peso, que uma hora ela vai parar o remédio, ela vai ganhar sua gordura. Entendeu? Então, entendi. tudo é um combo. Mas por isso que eu não sou contrário ao remédio e não sou contrário à cirurgia. Talvez eu tenha um viés cirúrgico, claro, eu sou cirurgião e trato disso, mas tem que ser reforçado que o corte do carboidrato, invisível para a gente. Todo mundo acha normal comer um pãozinho de manhã, iogurte com granola, queijo branco, arroz, feijão na hora do almoço e uma massa à noite. E a gente não foi feito para isso, tá? Então, se não tirar carboidrato, se não tiver atividade física prazerosa, 4 vezes na semana e que seja sustentável, nem remédio nem cirurgia vão ter o benefício que a pessoa quer de forma completa, entendeu? Entendi. Então a gente está falando ainda de estilo de vida, né? Hum. Sendo que, quer dizer, uma dúvida, para um paciente com diabetes, ele vai ter que tomar para sempre esse remédio? O remédio, sim. O remédio, algum remédio ele vai ter que tomar. Que seja metformina, glifage, janomete, tem vários hipoglicemiantes em comprimidos. Não, Ou mas até mesmo o insulina. Ozempic, ou o Monjaro. É uma decisão do endocrinologista com o paciente. Ele pode optar pelos tradicionais, que são, de novo, metformina, glifage ou janomete, porque são associações de dois remédios. Ele pode ir para insulina, ele pode tomar Mounjaro ou Ozempic, tanto faz. Mas ele Mas tem que ser milionário para escolher o Monjaro e o Ozempic. então, os preços baixaram muitos, né? Eu confesso a você que eu estou desatualizado em relação ao custo desse tratamento, mas até a última informação que eu tive varia em relação ao peso e à dose, né? O peso da pessoa e a dose que ela tem que usar. Mas isso é uma média de R$ 2.000 por mês. Estou falando do Ozempic, tá? Tá. Talvez, estou falando do Mounjaro, desculpa, que é um pouco mais caro. O Ozempic acho que é um pouco mais barato, alguma coisa, mas a gente pode pôr em média de R$ 1.000 a R$ 1.500, tá? Eu Que é um acho que por absurdo para o mês. Brasil, né? Pouquíssimas Exato. pessoas podem Sim, gastar esse exato. dinheiro. É. Entendi. Tá. Em que situações você, se alguém vai lá no seu consultório, em que situação você indica? Eu quero chegar na imagem da pessoa gorda, porque eu quero que você fale sobre isso, que eu acho muito interessante você falar sobre isso. Em que situações você indicaria Ozempic ou Monjaro? Assim, na teoria, todo mundo que quer perder peso, de novo, né, fazendo o vínculo do peso com excesso de gordura e não com músculo, né, precisa de uma ajuda, né? Ela vai buscar o médico porque ela quer uma orientação. Então, ela não vai procurar a cirurgia, ela não vai procurar o Ozempic ou o Mounjaro, ela vai procurar o que eu devo fazer para perder peso. Então, você tem que analisar se tem alguma outra doença que não só a obesidade, para saber o nível do tratamento que ela vai ter que ter, tá? Mas se ela chega lá sem diabetes, sem hipertensão, sem colesterol alto, triglicérides alto, e sem problema da obesidade para o sistema osteoarticular, eu acho que é uma opção. Porque todo mundo precisa de um incentivo, todo mundo precisa de um gatilho, todo mundo precisa ver o resultado acontecendo. E uma outra coisa é que se a pessoa for começar uma atividade física agora, com o peso que ela está, ela pode não ter um problema osteomuscular.
mas por conta deste excesso de peso, que pode ser leve, moderado ou grave, se ela for começar, ela se machuca. Então, às vezes, você dar um remédio para que ela comece junto com a atividade física a perder peso é muito interessante. Essa Sim. combinação é muito boa. O que eu falo aos meus doentes é que isso tem que ter hora para começar e hora para terminar. Eu não acho saudável se utilizar esse remédio por mais de um ano. Até porque na medicina, quando você tem algo de 5 anos, você não tem estatisticamente nada. Você não consegue saber o que vai acontecer. Você não consegue dizer se esse produto é bom ou não, se a cirurgia é boa ou ruim. Na medicina, você precisa de 20 anos de análise para saber se a coisa está indo para frente ou não. E tudo é muito recente. Então, ou a pessoa entende que ela tem que fazer o trabalho, a lição de casa, ou se ela depositar a confiança no remédio, ela vai usar por mais tempo do que deveria, sem um resultado efetivo, entendeu? Do jeito que ela gostaria, entendeu? Entendi. Agora, Kiko, você fala muito sobre a gordofobia, né? Que é uma coisa que te machuca. Eu já vi você bem chateado, assim. A nossa sociedade é gordofóbica, né? Como seria diferente sem essa gordofobia? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Eu acho que de todas as características físicas de uma pessoa, eu acho que é a mais preocupante. Porque se você olhar um filme, o filme caracteriza muito bem isso, né? O filme, o obeso é o mais abobalhado, é o mais engraçado, sabe? É o mais deslocado. Ele tem sempre um fator muito secundário a tudo, entendeu? Então, essa visão realmente não é uma visão interessante nesse sentido, porque a parte estética que eu acho que ainda sofre o maior preconceito das pessoas, sabe? Muitas vezes ele é visto como desleixado, preguiçoso, e as pessoas não entendem que isso é uma doença, é uma disfuncionalização do intestino dessa pessoa. Nem sempre, né, Kiko? Mas a maior parte das vezes veja, a gente tem uma sociedade que come mal, que os alimentos mais baratos são os mais calóricos, são aqueles mais que contém mais carboidrato, são os mais difíceis, são os mais fáceis de você encontrar em comer. Imagina que para preparar um legume, uma salada, você precisa atuar no seu prato, né? Você precisa fazer a proteína. E muito carboidrato está pronto já, né? Esquentar um pãozinho de manhã cedo é a coisa mais fácil do mundo e mais gostosa, Sim. E é simples, é? entendeu? Mas toda doença é um mecanismo de chave e fechadura. Você precisa ter a sua predisposição genética e o estímulo externo. Até cânceres hoje são entendidos dessa forma. Uhum. Então, a obesidade, ela é uma disfunção do intestino das pessoas. E isso é uma coisa que o Santoro batia muito na tecla lá em 2004, e que as pessoas têm dificuldade, muitas, de entender até hoje, por um simples motivo. Quando você faz uma endoscopia, você vê seu estômago. Quando você faz uma colonoscopia, você vê o intestino grosso. Quando você faz uma tomografia, um ultrassom, você vê o seu rim, o seu baço, o seu fígado, a vesícula. Mas não existe exame para se ver o intestino fino de ninguém. Você Por não quê? consegue, porque não dá, porque o intestino fino, o intestino que absorve, o que produz hormônio, ele é móvel, né? Você imagina que você é uma cobra completamente mole na barriga. Então, o endoscopista não consegue caminhar por esse labirinto meio mole, sabe? Ele precisa de uma coisa fixa para conseguir caminhar, coisa que o estômago e o intestino grosso são. Você tem uma cápsula endoscópica, que é literalmente uma cápsula, que você engole e tira fotos a cada 1, 2, 3 ou 4 segundos, você determina isso, e você vai ver fotos. Mas o que ninguém consegue ver é essa diferença entre jejum e ilho. Então, algumas pessoas têm essa parte do jejum tão grandes, tão hipertrofiadas ao longo da vida, exatamente por uma predisposição genética, mais um estímulo externo do alimento refinado, que elas vão, com o passar do tempo, comendo cada vez menos, absorvendo cada vez mais. E isso que a gente vê muitas pessoas falando, eu como a mesma coisa que esta pessoa, ela é magra, eu não sou. E por quê? Porque este jejum, esta parte do intestino do paciente, absorve mais que o outro. E Sim, absorvendo mais, cria um segundo problema. Sinaliza pouco para o ilho. Então você sempre está com fome, nunca adquire saciedade e não consegue liberar o GLP-1 na quantidade que você deveria liberar para corrigir a sua parte doença. entendi.
entendeu? Entendi, entendi. Então, existe uma incapacidade de se ver essa doença através do intestino fino. E isso é o grande problema. A gente não consegue Entendi. fazer isso por exames, a gente não consegue demonstrar isso por nenhum exame. E por que que a gente sabe disso? Porque, sendo cirurgião digestivo, a gente já pegou o intestino literalmente na mão. Então, quando você pega a parte do jejum lá no início dele, é uma coisa gigantesca. O diâmetro do jejum é enorme, mostrando a capacidade que eles têm de absorver pela área que ele absorve. E quando você pega o ilho lá embaixo, é um diâmetro mínimo, mínimo. Só que provavelmente naquele magro, o jejum já não é tão grosso, ele já não consegue absorver tanto lá e passa muito mais alimento para sinalizar o Sim, ilho, entendeu? entendi. Então, este é o problema. Os remédios, eles não vão atuar nessa disfunção intestinal do paciente. Por isso que o efeito sanfona é o mais visto. Porque você toma o remédio, não faz a lição de casa, para o remédio que você usou por um ano, em 2 meses você ganhou o peso inteiro. Entendi. Entendeu? Nossa, é uma loucura, gente, é muito complexo, porque, bom, então, mas no começo você falou que tem pessoa gorda que é saudável e magra que não é. Isso, Então, que a pessoa gorda não necessariamente tem um problema, né? E às vezes a magra tem um problema. Então, exato. é nesse lugar desse distúrbio de imagem, assim, é uma sociedade extremamente gordofóbica, especialmente com mulheres, né? Sim, Então, eu sim. tô vendo, assim, as pessoas tomando para perder 2, 3 quilos, o que eu acho meio estranho, assim. Exato. Mas aí tem uma outra coisa que me deixa intrigada, que eu ouvi o podcast do New York Times, chama The Daily, né? Porque tem uma mudança, eu vi também uma live de um psicanalista Tá. falando o seguinte, quando você muda hábitos, tipo, né, você deixa de sair socialmente, que você não tem mais aquele apetite, aquela fome, então você não vai. Tem uma mudança de comportamento que esse psicanalista falou, e eu queria te ouvir, que pode gerar uma apatia. Então, ele está notando isso no consultório dele, né? E tem também uma mudança de não vou lá, não me deixa aqui, sabe? Um recuo da vida. Existe isso? No meu consultório, como eu sou, apesar de ser um gastro clínico também, né, muitas doenças Ah, se confundem. peraí, porque Tá? estão falando que o meu áudio tá alto e o seu tá baixo, é porque eu tô com o microfone. Eu vou tirar o microfone, porque Ah, daí a gente não aí fica a com. pessoa aumentam, não fica distante, o celular. É, Acho, tá é, bom. tá? Como eu sou, muitas doenças clínicas e cirúrgicas se confundem, né, no aspecto gastroenterológico, eu não tenho muito acompanhamento desses doentes clínicos, porque eu receito muito pouco realmente desses remédios. Eu, como tenho esse viés cirúrgico por ser cirurgião, quando a gente for falar de cirurgia, eu vou botar um monte de informação. Mas eu não acompanho, porque eu prescrevo pouco, os pacientes que tomam remédio. Então eu tenho relatos seu, da mamãe, de amigos e tudo mais, de pessoas que conhecem, que começaram a tomar o remédio e eles realmente saem da sociedade. Eles deixam de ter o prazer de sentar numa mesa. E não adianta. O ser humano foi feito para o coletivo na mesa. A gente se junta em qualquer lugar que você vá, é o coletivo comendo, é o coletivo se socializando com comida. Então, essa é a nossa vida. Então, você tirar isso de alguém passa a ser um problema, claro, né, quando a pessoa deixa de interagir. Eu vou fazer um paralelo, porque não é só remédio, tá? Eu não quero aqui, como cirurgião, culpar o remédio. Se a gente for pensar nas técnicas cirúrgicas, de 30% a 40% das cirurgias feitas hoje em dia são uma técnica da década de 80 que se chama bypass gástrico, tá? Depois a gente vai explicar um pouco melhor. Mas o bypass se caracteriza pela ideia na década de 80 de ser uma cirurgia restritiva, ou seja, se o problema é a obesidade, eu vou fazer o indivíduo comer menos quantidade vai fazer ele emagrecer, e ele emagrecendo melhora as doenças concomitantes, tá? Essa era a ideia. Então se cria um estômago de 2 por 2 centímetros, para você ter ideia, ele é desconectado do estômago grande, então se cria um estômago minúsculo que cai direto no intestino. Então, esse paciente com bypass, invariavelmente, tem dificuldade para comer. E o que é mais louco, né? Ele tem dificuldade para comer o que é cru e o que é duro, que são as carnes, que tem fibra, e a salada, que é crua.
Ou Ele é seja, e não doença. tem dificuldade para comer carboidrato. Exato, você entendeu? Então, isso é uma coisa que o Santoro batia muito o pé lá atrás. Ele falava uma restrição que não tem sentido, porque restringe o que você devia comer, mas não restringe o que você deve evitar. E aí o que que a gente começa a ver? Que esses pacientes com bypass também deixam de se socializar. E para onde eles vão? Eles vão para aquele prazer mais fácil, que invariavelmente é bebida alcoólica. Então, eles aumentam a ingestão de bebida porque o líquido, o cremoso, o pastoso desce mais rápido. Só que esse líquido cremoso e pastoso, invariavelmente, tem mais carboidrato e, portanto, tem mais caloria, entendeu? Então, se você for comparar depois as técnicas cirúrgicas, o aumento da ingesta de bebida alcoólica nesses pacientes com bypass é muito mais significativo do que nas outras técnicas, entendeu? Por quê? Porque ao se socializar numa mesa, ele não vai comer o que todo mundo está comendo, na quantidade que todo mundo está comendo e na velocidade que todo mundo está comendo. Para comer uma carne com salada, ele precisa provavelmente de 45 minutos, uma hora. E as pessoas comem isso em 10 e 15 minutos. O que que ele vai fazer? Ele vai optar por um risoto, ele vai optar por uma massa, por exemplo, e vai beber. Nossa, que loucura É isso. uma E loucura. se a gente pensar, primeiro, essa saída me parece até agora a pior, né? Mas se a gente pensar, a gente está falando de uma sociedade que é gordofóbica, então já deixa a gente com um monte de coisa na cabeça, com um monte de distúrbio de imagem. Uma sociedade que funciona nesse ritmo de capitalista do açúcar, 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 injeta açúcar, injeta açúcar, injeta açúcar. Aí cria um monte de gente com peso extra, com distúrbio de imagem, então você acha que o peso extra não pode, mas ao mesmo tempo você não consegue levar uma outra vida porque é corrido e aquilo é mais barato. E aí vem alguém com remédio milagroso, toma aí o remédio, mas custa 2.000, sei lá quanto. Que loucura! Que loucura. É uma loucura. A gente não faz o nosso dever como sociedade, e na verdade não falo nem a sociedade, porque o leigo não tem nem obrigação de saber disso, tá? Não deveria ter. A gente é que deveria ter, como sociedade ou como governo e tudo mais, de criar um modelo de ensino mesmo vinculado a isso. Eu aprendi muito sobre dieta, apesar de ser gastro, com o Fernando, com meu colega, né, de faculdade, porque ele foi um autodidata nisso daí. E ele me fez ler um livro, por sinal recomendo a todos, que se chama Barriga de Trigo. Você tem documentários fragmentados sobre o livro no YouTube, mas a leitura do livro eu recomendo para todo mundo e foi o Fernando que me falou isso. Olha que louco. O livro, ele fala exatamente desse carboidrato invisível, porque a gente, como você falou agora, a gente entende muito o açúcar como vilão, né? A gente sabe identificar o açúcar do açucareiro, mas não Sim, entende, sim. mas não entende que o adoçante é tão nefasto como, e a gente não entende que o trigo é tão nefasto quanto o açúcar. Então, a gente acha muito saudável, como eu falo de novo, comer um pãozinho de manhã cedo, mas as pessoas falam integral. E o integral, para ficar gostosinho, eles ainda adoçam. Olha que loucura, só que a gente não sabe disso. Essa informação não chega. Quem me contou isso foi o Fernando. A gente come iogurte com granola, que são outras duas fontes de carboidrato refinado, achando que está comendo bem. A gente come queijo branco ao invés de queijo amarelo, que tem muito mais carboidrato do que gordura. Então, a gente não tem o ensinamento que deveria sobre dieta. Então, você vai falar isso para as pessoas, elas falam, mas só uma colherzinha de arroz e feijão. Isso aqui é todo dia. E não é só arroz e feijão. De novo, no final no meio da tarde, um lanchinho com pão, um Um lanchinho pão com de queijo. bolacha, com torrada, entendeu? Exato. Então, essa somatória é muito maluca nesse sentido, porque a gente não tem ideia da quantidade de carboidrato refinado que a gente Que a come ao gente longo põe do para dentro. ano. E vira açúcar, né? Na verdade, vira energia, né? Ele está pronto para ser absorvido. E aí vem esse problema. Quanto mais refinado está o carboidrato, mais fácil ele é absorvido naquela porção do intestino que eu te falei do jejum. Ele não precisa caminhar pelo seu tubo digestivo. O Santoro falava uma coisa: o boi não é gordo. O boi só tem um tubo digestivo gigantesco com 4 câmeras gástricas, porque ele tem que digerir celulose. E para digerir celulose, ele precisa de 4 câmeras gástricas e um intestino gigantesco. Ele dava o exemplo do sapo, que enquanto girino, e portanto comedor de planta, tem um tubo digestivo de um certo tamanho. E quando ele sofre metamorfose para sapo, ele vira comedor de inseto, portanto proteína. E o intestino dele diminui 90%. Ele tem uma adaptação na metamorfose,
quando ele passa de comedor de planta para proteína. Então, nós, seres humanos, que estamos aqui há 120, 150 mil anos, a gente não tinha agricultura até 10 mil anos atrás. Então, o que que nós comíamos? O que o mundo dava, o que o nosso ambiente dava, que basicamente era carne, era fruta da árvore e algum legume, que já são duas fontes enormes de carboidrato. Então, você está comendo salada, você está comendo legumes, você está comendo verduras, você está comendo fruta, você está comendo um caminhão de carboidrato. Só que a pessoa não interpreta isso como carboidrato. E esse Sim, carboidrato é bom. E por que que esse carboidrato é saudável da fruta, do legume e da verdura? Porque ele tem casca e tem fibra. E a casca e a fibra, primeiro, retarda a absorção do carboidrato pelo tubo digestivo. Você precisa quebrar isso com as enzimas. Você precisa quebrar isso com processo mecânico e enzimas no tubo digestivo. Então você vai percorrer o seu tubo digestivo uma quantidade maior de alimento. Ele não vai ser absorvido no primeiro método do jejum. E ao percorrer, ele chega lá no ilho e sim, libera o hormônio, entendeu? sim. Só que Sim, então, além desse carboidrato, a pessoa ainda come arroz, ainda come feijão, ainda come batata, ainda come granola, ainda toma leite. É muito. Nós não fomos feitos para isso. porque as pessoas estão perguntando o que comer. Então, basicamente, é uma coisa que a gente sabe desde sempre, assim, frutas, legumes, verduras, isso, né, carnes, proteínas, assim, grão de bico porque eu como muito grão de bico. Sim, É, sim. é carboidrato? Não, você tem os dois, né? Você tem a proteína vegetal e a proteína animal. Então você tem soja, grão de bico, lentilha, isso tudo é fonte de proteína vegetal. Mas ela também vai ter um componente de carboidrato. Diferentemente da gordura, oh meu Deus, da proteína animal, na proteína animal você não tem o carboidrato, mas você tem a gordura, entendeu? Entendi. Então, o que você precisa, e sempre eu falo aos meus doentes, meus pacientes, eu falo assim, você está vendo no seu prato algo além de proteína, salada, legume, verdura e fruta? Então tá mais. Você não foi feito para comer está mais. Então, o que eu tento ensinar e que eu tento fazer na minha vida é escolher uma refeição para ser gostosinha. Então, se eu quero hoje tomar Dia. eu quero tomar um bom café da manhã. Ah, eu vou comer meu misto quente, meu pão na chapa, vou tomar meu iogurte com granola. Não sei o que eu vou fazer, meu café com leite. Só que eu vou sacrificar o meu almoço e jantar. E o sacrifício não é um sacrifício também, é só uma mudança de hábito. Porque comer um belo arroz, um belo bife, um belo frango com uma salada e um legume é muito saudável. Eu vou fazer isso no almoço e no jantar. Vou beliscar à tarde, vou beliscar talvez uma azeitona, um queijo amarelo, não sei. Mas eu priorizei o meu café da manhã. Não, mas amanhã é sábado, eu quero comer feijoada. Ótimo. Então de manhã cedo coma ovo, toma um café sem leite, sem Sim. adoçante, e no jantar você repete a proteína com o legume, com a salada, seja lá o que for, entendeu? Sim, porque a gente entra naquele outro aspecto que é o social da comida. Por exemplo, para a gente, macarrão é uma comida afetiva, né? A gente comer um macarrão ao sugo, pizza, é a comida da nossa infância, lasanha. Então, a gente vai sempre buscar isso, né? Mas eu entendi, assim, a gente prioriza uma refeição. E aí, eu tenho feito até duas refeições. Eu tenho tentado fazer aquele jejum intermitente, sabe? Ó, Comido do meio-dia às 8, assim. Mas, enfim, isso eu gosto, funciona para mim, mas é difícil, porque o carboidrato é fácil, tá ali, é só claro. pegar, comer, né? Olha, e Precisa é uma temperar, delícia. cortar, É, lavar, e é uma delícia. e é uma delícia. Então, esse livro, Barriga de Trigo, ele traz essa informação, mostrando que o nosso vilão não é necessariamente só o açúcar, é também, mas onde está esse carboidrato que a gente não o visualiza como um problema. E segundo, ele mostra como as pesquisas científicas, olha que louco, foram manipuladas na década de 70 para mostrar que o grande vilão da nossa dieta é a gordura e não o carboidrato. Era a época que estavam começando os supermercados, né? As indústrias estavam criando esses alimentos. Então, era interessante para todo mundo que o vilão seja a gordura e Para não o todo mundo, carboidrato. não. Para uma minoria que lucra com É, isso. Para a exato, maioria, é exato. só uma vida que a conta vai chegar lá na frente, né? É, eu tenho uma teoria, né? Teoria não, né? Eu acho que é prática. Quando você tem um paciente com obstipação, você manda ele comer óleo, que é gordura. Você dá óleo mineral. O paciente que é obstipado, às vezes tem um remédio até na farmácia, tem até um nome comercial, chama Nujol, mas nada mais é do que um óleo mineral. E você dá 5, 10, 20 ml para o paciente tomar para ele ir no banheiro.
Então, o excesso de gordura a gente exterioriza pelas fezes. O excesso de carboidrato é armazenado como fonte de energia. O nosso Entendi. cérebro só usa glicose, ele não usa mais nenhuma outra fonte de energia. Nosso cérebro usa glicose, então você metaboliza qualquer outra fonte de carboidrato ou de energia, porque a gordura pode ser transformada em energia, a proteína pode ser transformada em energia. Mas no final, toda essa transformação é para gerar glicose para o cérebro, que é a única fonte de energia. Só que essa fonte do carboidrato, ela já está pronta. Então, quando você põe na boca, o cérebro já localiza que aquilo lá é parte fundamental para ele, entendeu? E ele faz você comer mais, mais e mais. Mas você teria a mesma repercussão cerebral se você comer saudável, que é a proteína, e que é o carboidrato do legume, da salada, assim por diante, entendeu? Entendi. Entendi. É, faz todo sentido. É, agora eu estou conseguindo entender essa loucura que a gente está vivendo há muito tempo, né? Outras drogas vão surgir, porque assim eles criam o problema, daí eles criam a solução custa caro, e assim a gente vai, né? Sem conseguir ter uma vida. Muita gente no Brasil não consegue ter uma vida de qualidade, que acorda às 5 da manhã, passa 2 horas no transporte público, a comida barata é comida lotada de açúcar. Chega em casa à tarde, o que que é fácil? Um macarrão, um arroz com feijão, alguma coisa assim, e no dia seguinte Sim, começa de novo. sim. Agora, a gente já está, Kikão, 50 minutos. Eu queria que você falasse da cirurgia que você faz. Que não É, é nada disso aí que você falou. não. A gente ficou na Berlinda e quando eu conheci o Santoro em 2007, muitas pessoas falavam que ele estava criando um modelo cirúrgico sem fundamento. E eu posso te afirmar, com todas as letras, que não só tem fundamento, não só tinha fundamento, como tem. E como, para mim, é a melhor técnica cirúrgica, tá? Recentemente, e esse ano ainda, o Conselho Federal de Medicina, pela primeira vez, colocou a técnica dele como uma técnica recomendada para tratamento cirúrgico, tá bom? Então, a gente tinha basicamente 4 indicações de técnicas para isso, que era o duodenal switch, bypass gástrico, balão intragástrico e sleeve, que é só você mexer no estômago. Na verdade, o Santoro, ele pensou no seguinte lá atrás. Eu tenho um intestino proximal, que é o jejuno, hiperestimulado. Eu tenho um intestino distal, que é o ilho, hipoestimulado. Isso tem um termo em inglês, chama Hindgut Syndrome e Foregut Syndrome, tá? Que é a síndrome do intestino proximal e a síndrome do intestino distal. E, e ele, baseado nesse conceito dele hormonal, ele criou realmente uma ideia que se traduziu em sucesso. E sucesso, infelizmente, só visto por nós. Porque em determinado momento, lá de 2007 até 2020, 2022, ele teve que penar demais para entrar, sabe, nos congressos, nas ideias, nas discussões científicas. E assim, todo doente que vem me procurar para operar, eu faço toda essa ideia que a gente está falando de dieta, de fisiologia intestinal e tudo mais, e eu brinco com ele no final, falo, olha, se você não quiser operar comigo, não tem problema nenhum, sai daqui, pode falar mal de mim, fala que eu contei a história da carochinha, que eu te enganei com todos os meus números, com os meus nomes aqui, mas eu vou te pedir um favor, só faça essa técnica. Essa técnica é a melhor técnica que existe. E eu sou prova viva disso, porque em 6 de dezembro de 2016, eu me lembro da data até hoje, eu fui submetido a essa cirurgia. Eu me submeti porque eu sei o que era, eu sei o que ela é, eu sei o que ela representa, eu sei a qualidade de vida que eu tenho hoje. E naquela época, apesar de nunca ter sido um obeso de indicação cirúrgica, o meu IMC na época era 30, e teoricamente nem para isso você tinha indicação cirúrgica, mas eu tinha triglicérides de 750. E É como muito. tratamento muito, normal é 150. Isso pode dar pancreatite, pode dar uma série de problemas, né? E eu, durante um ano, fiz uma ginástica que eu não tinha capacidade de manter, tomei um remédio que tem efeitos colaterais e cheguei a 250 de triglicérides, o que é muito alto. Eu olhei para aquilo e falei, não, eu vou aliar as duas coisas, eu vou fazer o que eu faço, o que eu falo que é bom para os outros, e que eu sei que é bom para os outros, vou fazer para mim.
Até para E você sentir o que o seu paciente sente, né? exato. E hoje eu tenho uma técnica cirúrgica que diminui essa capacidade do jejum em absorver, porque vai passar menos alimento por ali. Eu tenho um desvio do meu estômago direto para o ilho, que vai gerar o hormônio, principalmente o GLP-1. E eu tenho a melhor técnica do estômago, que faz parte da técnica do Santoro, que é o sleeve, que é a gastrectomia vertical. A gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Tá. Que o sleeve ou a gastrectomia vertical, que hoje representa de 60% a 70% de todas as cirurgias feitas no mundo, onde você transforma o estômago num tubo, como literalmente se fosse uma continuação do seu esôfago. E ela se mostrou a melhor técnica para o estômago, porque é você que escolhe o que é comer. Enquanto o bypass, aquela que cria um estômago pequenininho, te causa dificuldade das coisas com muita fibra e muito crua, o sleeve não causa isso. Quem senta do meu lado hoje vai falar que eu não operei, porque eu consigo conviver em sociedade de novo, comendo o que É, todo mundo está comendo na velocidade, só que eu como melhor. É óbvio que hoje eu tenho um entendimento melhor, então eu como mais saudável. Mas a grande parte da técnica do Santoro é ter criado esse desvio do estômago para o ilho sem fechar a comunicação do duodeno, entendi, entendi, entendeu? Então a entendi. gente vai trazer isso em outras lives, em outras conversas, até com desenho e tudo mais. Tá, E esse é o pulo do gato da técnica dele, que só pode ser feito pelo autoconhecimento desde o final dos anos de 80 que ele teve pelos hormônios intestinais, entendeu? entendi. Agora, você não operou para emagrecer. Você operou então porque o seu triglicéride estava nas alturas. Quanto tá hoje? 160. Que é normal? Não, mas eu sou um cara que tem uma predisposição genética, é abaixo de 150. Só Entendi, que 160 eu não corro risco, entendi, entendeu? entendi, Só que eu não tomo remédio. Então a cirurgia me tirou do remédio. Como a entendi, gente já teve muitos pacientes que entraram tomando insulina na mesa cirúrgica e saiu do hospital sem remédio. Então, entendi, todo tratamento, seja cirúrgico ou clínico, tem sua efetividade. Mas entendi, estatisticamente, o cirúrgico é o que cria essa estabilidade por mais tempo. Entendeu? entendi. Os E remédios outra, estão conseguindo chegar nisso, mas ainda vai demorar um pouco. entendi. E outra coisa que é importante a gente registrar nessa live é assim, nem toda pessoa gorda tem disfunção metabólica, mas algumas Não, não, pessoas muito pelo magras contrário. têm. Sim, os indianos, acho que são a sociedade mais magra e mais doente que existe. Exato, eles têm muita doença metabólica. O nível de diabetes, triglicérides, colesterol neles é altíssimo. Em grande parte a genética, em grande parte o que eles comem, né? Tem sempre essa associação, tá bom? Mas com certeza não, não. A obesidade é um problema de preconceito, mal interpretado pelas pessoas, que não entendem a obesidade como uma disfunção do intestino fino desta pessoa, entendeu? E pode, ela Porque, pode viver se ela tiver metabolicamente bem, ela pode sim, viver com essa disfunção. sim, e não adianta você chegar para ela e falar assim, ah, você quer perder peso? Vai fazer ginástica que você consegue. Porque para esta pessoa que tem uma disfunção nessa sinalização intestinal, ela provavelmente precisa fazer uma ginástica que ela não tem tempo, que pode se machucar, então ela precisa virar uma corredora de maratona, e ela precisa diminuir tanto o nível de alimento normal que se come, que ela não sustenta isso ao longo do tempo. Entendi, Então, entendi, neste momento, para esta pessoa, um remédio ou a cirurgia é um componente muito bem-vindo para se associar aos demais cuidados clínicos que ela precisa, entendeu? se o corpo gordo dela for um incômodo, porque se não for, ela Se segue a vida for. linda e famosa. Exato, exato, Sim. exato. Entendeu? E o Kikão, outra coisa que eu queria falar, porque na próxima live, o que eu queria propor é a gente falar sobre essa protocolarização da medicina. Essa, sabe? Você topa falar disso? Eu adoro falar disso, porque Não. uma coisa que me cria um frio na espinha é quando a pessoa vira e fala, isso é protocolo. Vou te dar um exemplo clássico, tá? Eu operei meu ombro, né? Então vocês estão vendo que eu tô com Isso, uma eu ia bola falar aqui. para todo mundo. Ele operou ontem, gente, Eu o operei ombro. ontem, mas com uma grata surpresa, porque os exames mostravam lesões dos tendões que não se comprovaram na cirurgia. Ah, Então, foi um grato erro do laudo das ressonâncias, tá bom? sim, tá. Então, a cirurgia foi muito menor. Mas olha que loucura. Hoje em dia, por conta de histórias de você operar um membro e não o outro, né? Não o doente, se opera o membro ao contrário, é necessário que se faça uma marcação, né? No membro que vai ser operado.
Você vai operar o joelho direito, faz uma marcação com uma canetinha, literalmente isso, no joelho que vai ser operado, tá? E aí o meu colega que me operou ontem veio aqui no meu ombro direito e escreveu a palavra sim, S-I-M. Falaram que eu não podia subir para o centro cirúrgico, porque não estava correto o sim, tinha que fazer um alvo ou uma bola. Não, 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 E Kiko, aí, não, não. não, não, não. E aí vem o negócio. Ah, mas isso é protocolo. Eu fico É, louca, louca quando eu ouço essa palavra. você não está entendendo o que eu fiz. Eu falei, olha, já são 11h45, minha cirurgia era às 11. Se você não me subir agora com um sim, com um não, qualquer coisa que esteja marcado aqui, Uau! eu vou embora. Porque não é possível, não é possível que no ombro que está marcado, independente da forma, você esteja me falando que protocola uma bola ou um alvo. E é isso que a gente está vivendo. É. Não, eu Mas quero tem muito falar explicação. disso. Mas tem explicação, tá? Eu também não Eu vou sei que aqui. tem, eu É, sei que tem. porque os Mas, hospitais, e aqui é uma defesa que eu faço dos hospitais, apesar de terem críticas também, tá? Eles são colocados como coparticipantes do processo médico. O sim, que eu acho um equívoco, tá? Porque existe uma relação direta médico-paciente do que o hospital não deve fazer parte. Entendeu? E ele muitas vezes é co-participante deste problema que aconteceu e responde judicialmente a isso. Eu acho equívoco. Então, o que que o hospital faz para se defender? Protocolo, 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 sim, protocolo. exato, exato. Você E se entendeu? você não fosse médico, provavelmente não teriam te subido para o centro cirúrgico, porque não tinha Sim, um alvo. Estava exatamente. escrito sim. É isso aí. Olha que loucura. Que loucura, que loucura. Não, eu quero fazer. Então vamos falar semana que vem disso, Tá bom, fechou. tá? Olha, tem Combinado. bastante gente aqui, eu vou deixar gravada e eu vou te convidar para ser colaborador, então vai ficar gravada no seu também. Tá bom. E a partir de agora, eu e ele, a gente vai fazer live semanal, a gente vai decidir os temas. Ele e eu, gente, nessa live a gente concordou muito, mas ele e eu, a gente não concorda com tudo na vida, Amém. né? Ele é São Paulino, eu sou corintiana, e isso é só o começo. Mas ele é um grande amor da minha vida, é o homem da minha vida, então seguiremos falando. Sigam ele e semana que vem a gente volta então com essa protocolarização da medicina. Fechado, combinado. Falou? Beijo, Tchau, Kikão. obrigado. Vamos secar o Mengão agora. Tchau.